As costas de todos os cantos do planeta testemunham descobertas incompreensíveis e surpreendentes. No vídeo de hoje, apresentaremos um fascinante relato das 8 coisas mais aterrorizantes que emergiram nas praias, deixando perplexos aqueles que as encontraram. Número 1. Em maio de 2017, uma gigantesca criatura marinha apareceu nas margens da praia de Hulun, na Indonésia. O corpo foi descoberto por um morador local. Meios de comunicação locais afirmaram que a massa em decomposição media mais de 15 metros de comprimento. Na noite em que o morador viu o cadáver, ele acreditou que se tratava de um navio encalhado devido às suas grandes dimensões. A criatura deixou os moradores locais perplexos. Nunca antes em suas vidas tinham visto algo parecido. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pela vila, e na manhã seguinte muitas pessoas vieram ver o estranho monstro marinho. Poucas horas depois, as autoridades locais chegaram para identificar e remover o cadáver em decomposição. Acredita-se que a criatura sangrou por razões desconhecidas e quando foi encontrada já estava morta há pelo menos 3 dias. Inicialmente, acreditava-se que se tratava de um calamar colossal, mas, a julgar pela autonomia desta fera, os especialistas acreditam que seja uma baleia barbada ou algo semelhante. Devido às condições em que a criatura estava, nunca pôde ser identificada. Essa descoberta causou grande agitação nas redes sociais e muitos especularam sobre a origem e a espécie da criatura. Alguns até sugeriram que se tratava de uma nova espécie desconhecida ou de um animal pré-histórico que sobrevivera nas profundezas do oceano. No entanto, essas teorias não têm base científica e são apenas baseadas na imaginação popular. A verdade é que o mar é um lugar cheio de mistérios e surpresas que ainda temos que descobrir. Número 2. Em 2018, um grupo de pescadores encontrou um navio abandonado em uma praia de Myanmar. Estava completamente enferrujado, sem tripulação e sem nenhuma pista de quem o havia levado até ali. Quando as autoridades começaram a procurar registros do navio, descobriram que ele havia desaparecido em 2009 nas águas taiwanesas e desde então não se sabia nada sobre ele. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com sua tripulação e ninguém reivindicou o navio desde então. A marinha explorou o navio em busca de pistas, mas não encontrou muito, apenas 2 cabos de reboque partidos ao meio. A hipótese da marinha sugeriu que o navio estava sendo rebocado por outro navio, mas em algum momento o cabo se rompeu e eles decidiram abandoná-lo à sua sorte. Embora essa hipótese tenha convencido algumas pessoas, muitos acreditavam que se tratava de um navio fantasma e que o caso deveria ser investigado mais a fundo. O navio foi identificado como Sam Hatulang PB 1600, um cargueiro construído na Indonésia em 2001 e registrado na Indonésia até 2014. De acordo com os registros, o navio tinha capacidade para transportar até 14 mil toneladas de carga e media quase 180 metros de comprimento. Seu destino final era Bangladesh, onde seria desmontado para reciclar suas peças. No entanto, ele nunca chegou ao seu destino e acabou encalhado em uma praia remota sem explicação alguma. Número 3. Em 2017, tubos gigantes de plástico apareceram em uma praia em Londres. O jornal inglês The Guardian relatou que os tubos eram tão grandes que um carro poderia passar por eles. Mas, de onde vieram e por que apareceram do nada no meio da praia? Embora por vários dias ninguém soubesse nada sobre o assunto, mais tarde descobriu-se que os tubos haviam chegado à praia quando o navio que os rebocava colidiu com um navio de contêineres. Os tubos estavam sendo transportados da Noruega para a Argélia por via marítima e estavam destinados a uma usina elétrica que estava sendo construída no país africano. No entanto, ocorreu um acidente no meio do caminho e os tubos caíram no mar. Dos 12 gigantescos tubos que o navio estava transportando, 2 foram parar nesta praia londrina localizada na cidade de Norfolk. As autoridades disseram que esses tubos não representavam um risco ambiental, mas seriam devolvidos à Noruega para que a construção da usina hidrelétrica pudesse continuar. Os tubos tinham entre 200 e 480 metros de comprimento e tinham um diâmetro de 2,4 metros. Eles eram feitos de polietileno de alta densidade, um material resistente e flexível usado para fazer tubos de água, gás e outros fluidos. O acidente ocorreu quando o navio que os transportava, chamado Big Lift Barentses, encontrou uma tempestade no Mar do Norte e colidiu com um navio de contêineres chamado MSC Anchorage. Felizmente, não houve feridos nem vazamentos de combustível. Número 4. Um dos achados mais estranhos registrados em praia ocorreu na Flórida, quando uma onda arrastou um gigantesco olho do tamanho de uma bola de softball para a areia da praia em Pompano, Flórida.
O olho gigante foi encontrado por uma pessoa que passava pela praia em outubro de 2012. Como acontece com muitas dessas descobertas, a pessoa que o encontrou acreditou que pertencia a alguma besta marinha não identificada anteriormente. Até se pensava que, devido às suas dimensões, pertencia a algum gigante. O enorme olho, com 10 centímetros de diâmetro, foi cuidadosamente examinado por especialistas e, com base em seu tamanho, cor e estrutura, chegou-se à conclusão que pertencia a um peixe-espada adulto. A pesca de peixes-espada é muito popular nas costas da Flórida, portanto, a teoria é bastante precisa. Quando examinado com mais detalhes, descobriu-se que o olho tinha cortes, o que o torna muito provável que um pescador o tenha retirado do animal e o tenha deixado na água. O olho tinha uma cor azul clara e uma pupila alongada típica dos peixes-espada. Esses peixes são capazes de regular a temperatura de seus olhos e cérebro para melhorar sua visão e caçar melhor suas presas. Os peixes-espada podem medir até 4,5 metros de comprimento e pesar mais de 600 quilos. São muito apreciados por sua carne e costumam ser capturados com anzóis ou redes. Número 5. No início de 2019, uma descoberta aterrorizante foi feita em uma praia da Escócia. Meios de comunicação locais relataram que uma baleia morta foi encontrada logo após a sua morte com uma gigantesca bola de plástico em seu estômago. A baleia foi encontrada na ilha de Harris, na Escócia. Foi examinada por um grupo que investiga encalhes de baleias mortas e realiza dissecações para determinar a causa de sua morte. Após examiná-la, descobriram que o animal de 22 toneladas havia morrido na praia devido a uma massa de resíduos marinhos de cerca de 100 quilos que estava obstruindo o seu estômago. Entre a pilha de lixo havia redes de pesca, montes de cordas, copos, sacolas plásticas, luvas e mais itens de plástico. Todo esse material havia se unido para formar uma grande bola que acabou obstruindo seu intestino. A descoberta da baleia alarmou as autoridades locais, que fizeram um apelo à conscientização sobre os perigos que nosso lixo representa para a vida marinha. Infelizmente, as coisas não parecem que vão mudar em breve. Uma pesquisa realizada em 2017 mostrou que 6,3 bilhões de toneladas de plástico foram descartadas desde a década de 1950, e grande parte acabou no oceano, causando tragédias como essa. A baleia era um macho jovem que media cerca de 14 metros de comprimento. As baleias são os maiores mamíferos que habitam o planeta e podem medir até 20 metros e pesar mais de 50 toneladas. Elas se alimentam principalmente de lulas gigantes e outros invertebrados marinhos que vivem nas profundezas do oceano. As baleias são uma espécie vulnerável que enfrenta várias ameaças como a caça, o ruído submarino, as colisões com navios e a poluição. Estima-se que haja cerca de 200 mil exemplares em todo o mundo. Número 6. Em dezembro de 1948, uma pessoa fez uma descoberta intrigante em uma praia da Austrália. Ela encontrou o corpo sem vida de um homem que nunca pôde ser identificado. Ele não tinha identificação e todas as etiquetas de suas roupas haviam sido removidas. O que mais chamou a atenção foi o traje do falecido. Ele estava de terno, como se fosse um homem de negócios abastado, e ao lado do seu corpo havia sapatos elegantes, um traje nada comum para ir à praia. A autópsia posterior aumentou ainda mais o mistério. Os médicos concluíram que o homem provavelmente havia morrido de insuficiência cardíaca, embora um sangramento interno sugerisse que ele realmente havia sido envenenado. A única pista para resolver este caso era um pedaço de papel encontrado em seu bolso com as palavras Tamam Shud. A palavra em questão significa acabado ou fim em persa e acredita-se que tenha sido arrancada do livro Rubaiyat, do poeta Omar Khayyam. Desde então, a polícia australiana tem tentado resolver o mistério sem muito sucesso. Este caso é conhecido como o Mistério do Homem de Somerton, pelo nome da praia onde o cadáver foi encontrado. O livro do qual o pedaço de papel foi retirado foi encontrado meses depois no porta-malas de um carro estacionado perto da praia. O livro continha uma série de letras e números escritos em uma página. Acredita-se que fossem um código secreto ou uma chave para identificar o homem. No entanto, ninguém conseguiu decifrar o significado desse código ou estabelecer uma conexão entre o livro e o homem. Também não foi possível determinar a causa exata de sua morte, sua origem ou nacionalidade. Algumas teorias sugerem que ele era um espião, um desertor militar, um amante desiludido ou uma vítima de algum culto religioso. Número 7. No final de 2019, um homem tailandês fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre.
Este homem costumava caminhar pela costa da província de Songkhla, na Tailândia, em busca de lixo reciclável, mas nunca esquecerá o passeio que fez em dezembro de 2019, quando encontrou um tesouro semi-enterrado na areia da praia. O tailandês encontrou um pedaço de quase 40 libras de âmbar cinzento, uma substância única no mundo e muito procurada pela indústria de perfumes. Caso você não saiba, o âmbar cinzento é uma secreção produzida no estômago dos cachalotes quando tentam ingerir alimentos muito duros. Às vezes, essas secreções são expelidas à superfície e passam vários dias à deriva, expostas ao sol e a outros elementos. Durante sua jornada, esse vômito de baleia se transforma em uma substância única conhecida como âmbar cinzento, que é um excelente fixador de aromas e, portanto, muito valorizada pelos fabricantes de perfumes. A peça que esse homem encontrou na praia de sua cidade, com quase 40 libras de peso, está avaliada em cerca de $1 milhão. Ele praticamente ganhou na loteria. O âmbar cinzento tem uma cor cinza e uma textura cerosa. Seu cheiro é muito peculiar e pode variar dependendo do tempo que passou no mar. Algumas pessoas o descrevem como um cheiro doce, almíscar, terroso ou até fecal. O âmbar cinzento tem sido usado desde a antiguidade para fazer perfumes, incensos, medicamentos e até afrodisíacos. Alguns perfumes famosos que contêm âmbar cinzento são Chanel número 5, J'adore de Dior e Shalimar de Guerlain. O âmbar cinzento é muito raro e difícil de encontrar, por isso tem um preço muito alto. Calcula-se que apenas 1 em cada 100 cachalotes produz essa substância. Número 8. Um casal de entusiastas de paleontologia encontrou um dente pré-histórico de megalodonte do tamanho de uma mão humana. Sua descoberta ocorreu perto de uma praia no condado de Charleston, na Carolina do Sul. Embora no passado tenham sido encontrados dentes deste gigantesco tubarão pré-histórico em praias ao redor do mundo, esta é a primeira vez que se encontra um tão grande quanto este. O dente mede 15 centímetros de comprimento e pesa quase 1 libra, e após ser analisado por especialistas, foi descoberto que tem entre 3 e 5 milhões de anos de idade. Caso você não saiba, o megalodonte foi um dos maiores peixes que já existiu, é parente do famoso tubarão branco e viveu há mais de 5 milhões de anos durante o período Mioceno. Embora não haja registros de sua existência atualmente, muitas pessoas acreditam que deve haver vários exemplares vivos nadando nas profundezas do oceano. O megalodonte tinha um comprimento estimado entre 15 e 18 metros e um peso de cerca de 50 a 100 toneladas. Sua boca tinha 3 metros de largura e possuía cerca de 300 dentes afiados distribuídos em 5 fileiras. Sua mordida era capaz de exercer uma pressão de mais de 18 toneladas por centímetro quadrado, o que o tornava o predador mais poderoso do oceano. Ele se alimentava principalmente de baleias, focas, tartarugas e outros peixes grandes. Acredita-se que tenha se extinguido há cerca de 2,6 milhões de anos devido a mudanças climáticas, escassez de alimento e competição com outros predadores marinhos. Essas são algumas das coisas mais aterrorizantes que emergiram nas praias do mundo. Algumas são produtos da natureza, outras são consequências da ação humana e outras são simplesmente inexplicáveis. A verdade é que o mar esconde muitos segredos e mistérios que ainda não conseguimos decifrar. E isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se você gosta dos nossos vídeos, pode nos apoiar com um like, se inscrevendo no nosso canal e clicando no sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Até breve!